Você é um inventariante dentro de um processo de inventário, mas não sabe se pode vender bens sem autorização dos demais herdeiros? Fica nesse vídeo que eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre essa questão. Ainda vou te dar um passo a passo de como fazer a venda dos bens dentro do processo de inventário e ainda uma opção, uma alternativa para você não precisar vender os bens dentro do processo. Olá, eu sou Josilene Rosa, sou advogada de famílias e heranças, sejam bem-vindos ao meu canal. No decorrer do processo de inventário, existem várias despesas e o imposto que precisa ser pago. Por exemplo, se o falecido deixou um bem imóvel, uma casa ou um apartamento, haverá um imposto ITCMD para ser pago durante o processo, para finalizar. E todos os herdeiros são responsáveis pelo pagamento desse imposto. Não é só o inventariante que é responsável por pagar esse imposto. Eu falo um pouco mais sobre o papel do inventariante, quais são as suas responsabilidades, quais são suas vantagens, nesse vídeo aqui em cima. Pode clicar também e conferir esse conteúdo. Mas vamos lá. Em regra, o inventariante não pode vender bens sem autorização dos demais herdeiros. Mas acontece que algumas famílias não têm condição mesmo de pagar os impostos e custas e nem o inventariante quer ou pode, não tem condições às vezes de pagar esses impostos para receber somente no final do processo. Então o que acontece é que infelizmente essa família realmente precisará vender um bem para poder quitar os impostos. E isso é uma situação muito complicada, porque deixa a família com uma certa desconfiança do inventariante, dos atos que ele está praticando. Nessa situação é muito importante a orientação de um advogado desde o começo do processo para evitar essas acusações falsas e manter a família unida nesse caso. Então se liga e acompanha comigo o passo a passo para vender corretamente os bens dentro do processo de inventário. Como primeiro passo, o inventariante deverá apresentar um motivo justo para conseguir vender o bem. Dentre as situações mais comuns de acontecer, temos que vender o bem por um motivo de desvalorização ou quando o bem pode estragar com o tempo. No segundo passo, é que na maioria das vezes será necessário uma avaliação dos bens antes, e essa avaliação pode ser um custo a mais para o inventário. No terceiro passo, os demais herdeiros terão a chance de se manifestar sobre essa venda, e eles podem concordar ou apresentar motivos contrários ao juiz do caso. No final, como último passo, o juiz analisará todas as manifestações, os motivos e pedidos, autorizando ou não a venda daquele bem. Aqui é importante pontuar que o herdeiro terá o direito de preferência perante os demais compradores daquele bem e pagará aos demais herdeiros deduzindo a sua parte. Então, o inventariante, ele só poderá vender os bens de acordo com as condições e os valores estabelecidos lá no alvará liberado pelo juiz. Curtiu esse passo a passo? Então se inscreve no canal, clica no sininho para você não ficar de fora de nada que está acontecendo no seu processo de inventário. Uma possibilidade para o inventariante não precisar vender os bens dentro do processo é alugar esse bem. Nesse caso, os valores recebidos de aluguel será como se fossem os frutos desse patrimônio deixado pelo falecido. O inventariante terá que prestar contas desses valores recebidos de aluguel, e ele faz isso através de um depósito em uma conta específica para o processo de inventário, ou através de recibos já repassando os valores para cada um dos herdeiros. Mas e se o inventariante já vendeu bens sem fazer nada e sem autorização alguma? Bem, nesse caso, o inventariante que não respeita o procedimento acima já está infringindo a lei. Ele poderá sofrer a pena de sonegados e a remoção do cargo de inventariante dentro do processo de inventário. E ainda, dentro de um processo criminal por apropriação indébita. É importante para o inventariante pesar, porque se comprovada a sonegação de bens, ele perderá a sua parte na herança daquele bem que foi sonegado. Por isso, é muito importante que o inventariante seja acompanhado desde o começo do processo por um advogado especialista, para evitar que ele infrinja esses limites da atuação dele. O vídeo fica por aqui. Tchau!